Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 40 minutos e de antemão já peço desculpas pela voz, né? Ou se você encontra ela por aí, devolva, porque é minha. Né? Tempo ruim, seco e alguns probleminhas de tempo, né? E calor e poeira acabaram acometendo. E eu fico gripada na garganta, né? Mas bom dia a todos. Deixa eu mandar um abraço especial a todos os amigos do Sul. Hoje há uma previsão de temporal para o sul do país, principalmente para o Rio Grande do Sul, e chegando entre amanhã e quinta também para Santa Catarina, podendo antecipar. Mando um abraço ao seu Sérgio, ao Bedinho, ao Yuri. Vamos a Itajaí, ao Wellington, toda a turma lá. Força, que essa chuva não venha, mas para os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, os nossos queridos gaúchos, força e que Deus ilumine. E que o homem, né, possa trabalhar mais, pois o que está sendo visto lá é lamentável também no seguinte sentido: saques a lojas, ataques a barcos, roubos de jet skis, de socorristas e ameaças até de morte. Onde nós vamos parar? A ponto do governo estar mandando para lá hoje a Força Nacional, soldados da Força Nacional que vão armados para fazer a defesa e a guarda dos profissionais e dos voluntários que lá estão socorrendo. Bom dia, Virgínia. 8 horas e 41 minutos. Passe o nosso WhatsApp para os nossos ouvintes, espectadores, até porque hoje eu vou deixar os nossos convidados falando bastante. Estou pensando até em ficar só acompanhando o programa. Bom dia. Bom dia. É 13-99805-8709. Repetindo, 13-99805-8709. Hoje é o Dia Mundial do Combate à Asma, dia do oftalmologista e é o dia do silêncio. Então, acho que eu vou ficar em silêncio hoje por causa da garganta, porque veio bem a calhar, né? Deixa eu pegar aqui ao meu lado, dando bom dia ao nosso querido Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON de Santos. Com certeza, as mamães gostam muito dele, porque elas esperam que essa semana tudo corra direitinho na compra dos presentes, porque, segundo sabe-se, depois do Natal, a data do Dia das Mães é que mais tem movimento do comércio, mais vende presentes. E não vem com panela para mãe, não, viu? Frigideira, tá? Mãe merece um presente bacana. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, meu caro Eduardo. Bom dia, Virgínia. O Emerson, que está aqui, que você vai apresentar daqui a pouco também, né? Mas o meu cumprimento sempre muito especial àqueles que nos acompanham aqui no nosso programa. Que você que valoriza, você que nos prestigia, então merece aqui o meu cumprimento hoje, muita especial. gente do Sul acompanhando o programa, até porque daqui a pouco a gente vai divulgar a conta, quem puder ajudar. E estão tentando aqui também pessoas de Santos que possam se unir para mandar toda a ajuda que for possível para o Sul. Eduardo, acho que a sua fala na abertura do programa não poderia ser outra senão essa. Nós estamos vivendo uma tragédia sem precedentes, a verdade é essa, lá em Porto Alegre, lá no Sul. Em especial, nós tivemos esse episódio ali na década de 40, mais ou menos, né? Mas nós estamos falando de um Guaíba, que é o rio que ele serpenteia ali toda a grande Porto Alegre. Para a gente ter uma ideia, aqueles que são do Sul aqui, que estão nos acompanhando, têm conhecimento, mas talvez aqui os outros nossos amigos não tenham. É uma contenção de 60 quilômetros de muros, que foi construída na década de 70. E lá em 40, na década de 40, quando você teve o Guaíba subindo, ele subiu a uma faixa de 3 metros, hoje ele está com mais de 5. Se tornou a Lagoa Grande de Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, as cidades do entorno que compõem a região metropolitana. E é uma tragédia sem precedentes, porque agora se desperdiçou, a economia está totalmente fragilizada, é estado de calamidade pública, fora o que vem por aí agora, né? Todas as vezes, Eduardo, que ocorre isso, Emerson, o que a gente tem? A gente tem todas aquelas pestes oportunistas, né?
que é a dengue, que é o sarampo, que serão as doenças, né? Que é uma questão de saúde que vem por aí também. E a reconstrução de tudo isso. Né? Agora, o que nos choca são as primeiras notícias que começam a chegar. Isso sim nos choca. O sistema que hoje compõe esta proteção na Grande Porto Alegre tem 50 anos, da década de 70. E existe todo um planejamento, foi feito há mais de 50 anos, o que exige constantemente uma manutenção, um aprimoramento tecnológico. De 23 bombas, só 4 funcionando. Então, veja, você clareia mais os números da minha fala com essa informação. Eu não tinha essa informação. Mas tenho sim a afirmar que salta aos olhos duas coisas. A falta de investimentos nessa manutenção. Né? E as informações que chegam agora, que ao longo dos últimos 3 anos, o sistema não teve investimento, sequer recursos. O ano de 2023, pelo portal da Transparência, trazem as informações, nenhum centavo foi aplicado na manutenção. Justo. Então, a tecnologia, a natureza, ao longo desses anos, nós falamos que na de 40 o Uruguai vai crescer um pouco mais de 3 metros. Nós temos um desequilíbrio ecológico, que, aliás, Eduardo, Emerson, que nos acompanham, passa a ser pauta para todos aqueles que são candidatos a prefeitos no Brasil inteiro. A questão do desequilíbrio ambiental e as grandes demandas climáticas que escapam do controle do homem, mas que precisam ser mitigadas com ações, tá, que possam ser feitas antes que tragédias ocorram como essa. Acho que isso não poderá faltar. Não adianta mais você colocar essa pauta nas questões nacionais, lá, nas questões das candidaturas a presidente, a governador, não. Isso estará também nos municípios, certamente. A sua fala, Ronaldo, de colocar nessa roda aqui nosso querido Emerson Dias, ele que é engenheiro, gerente da Refibras, acabou de voltar de uma viagem, e eu ouvi há uns anos atrás um jornalista do Rio Grande do Sul, no meio do futebol, o Anderson, dizia assim, há uma história que meu avô contava, que um dia o Rio Grande do Sul talvez vá assumir boa parte embaixo d'água, e depois vai viver uma grande seca, e já passou pela seca, agora a relação à água. A falta de investimentos, ela é tremenda. Você veja que parou no tempo, não houve investimento, e não é só esse governador, todos que passaram. Bom dia, Emerson, obrigado pela presença, obrigado pelo presente aqui, já aproveite no seu bom dia para os nossos ouvintes aqui, depois diga que uva é essa, de onde veio e o trajeto que ela fez para chegar aqui. Bom dia. Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos que estão acompanhando a gente, né? Mas sempre é uma grande alegria estar aqui com vocês. Para nós também. Né? Só complementando o que o Ronaldo falou, realmente é uma situação muito triste o que está acontecendo, nós estamos sofrendo também, a empresa que eu trabalho também tem filial lá no Rio Grande do Sul, né? Fica na área portuária de Rio Grande, é uma área que não foi tanto afetada pela enchente, porém estão todos isolados, né? Uma área que está completamente isolada. Vocês né? estão em Rio Grande, perdão, te interromper. Rio Grande. Há uma previsão de que, Ciclone. como o Ronaldo acabou de citar, e com a chegada de um ciclone, Rio Grande, naquela ponta, e Pelotas, um pouco mais para lá, possam ser as próximas a sofrer a inundação. Sim, é uma área muito crítica, né? Isso. Principalmente com fortes ventos, né? E agora mais um ciclone. Porque Toda vez aquela que ponta, acontece né, isso, Emerson, que complicado. liga o Rio Guaíba, aquela bacia toda, com o oceano. É por lá que ele tem o seu escape. Exatamente, tem um grande lago lá Isso. também, e esse lago, o risco é muito grande, não encheu completamente a ponto de Exato, alagar tudo, mas exato. existe esse risco, existe essa preocupação, e já estão todos isolados, sem poder receber alimentos, sem E eu lembrei de receber você ontem, combustível. porque autoridades, por enquanto eu vou chamar de competentes, diziam que só achar um sistema para poder refrigerar o que chegar de alimento, de água, de leite, remédios, medicamentos, Sim. tem muitos. E aí eles diziam, precisamos achar uma tecnologia. É só ligar para o Emerson da Refibras. Sim, na realidade, lá no... Não estou brincando, não, é sério. No Porto de Rio Grande já existe isso, Ah. né? Então já existe essa preocupação. Então muitas empresas lá estão já cedendo containers para Isso. poder armazenar alimentos. Tem Se falta precisar- dos mesmos, que eu vi que já está faltando. já Está faltando eles estão container completamente isolados lá, Ah. né? Então é muito complicado. Mas por outro lado, né, quando acontece esse tipo de tragédia no Brasil, é importante ressaltar a postura do brasileiro, né? Eu acho que Sim. de norte a sul todos estão se movimentando para procurar ajudar da forma que pode ajudar.
Isso é muito bonito. É uma pena que os políticos, né, não tenham esse mesmo pensamento que o brasileiro tem de querer se antecipar, de querer ajudar. Né? Exato. Como o Ronaldo falou, é algo muito crítico. Em 1970, se em 70 tiveram um problema em 40, em 70 arranjaram uma solução e todos acreditaram que não ia acontecer novamente. Será que foi isso que pensaram? E a tendência com as mudanças climáticas é que tenhamos novas ocorrências e cada vez maiores. Mas é lamentar também, mandar um abraço para o Geraldo que está lá em Pelotas, né? Eu não conheço o Geraldo, e ele é militar. E ele dizendo o seguinte: é lamentável que uma unidade do Exército Brasileiro, no domingo, parece brincadeira, Ronaldo, você que já foi militar, ela foi assaltada. Estavam soldados em barcos e eles estavam desarmados, eles são socorristas nesse momento. E uma quadrilha, literalmente, mais de 10, 12 homens, estavam roubando uma família, uma casa, uma boa casa, e quando chegaram os soldados foram rendidos com armas. Quer dizer, onde nós vamos parar? E aí o governo está errado em mandar, o próprio Exército já mandou tropas armadas. Sim. Vai ter um misto lá de homens socorrendo e de homens também fazendo patrulhamento, que estão saqueando lojas, casas, roubando, o que é lamentável demais. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar o nosso rápido intervalo para voltar com os nossos convidados. Tudo isso em nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, Forte Vistorias Automotivas, Engie Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Também Engie Life, a caçulinha do grupo, construtora, incorporadora, com grandes lançamentos, ala da Engie Life. Temos a Engie Plus, que é a grande aí, construtora do setor da Baixada Santista. Também lembrando de Ronaldo Ramos Martelinho de Ouro, o melhor martelinho de ouro do Brasil, com 10 anos na Europa. M. Rocha Contabilidade, a sua contabilidade. E olhem, a Baixada Santista, até agora, nem metade daqueles que devem apresentar a declaração o fizeram. Também Mecânica Ilomar, há 55 anos, cuidando do seu carro. Todos os dias você tem a Mecânica Ilomar à sua disposição. Também Tintas e Tintas, a loja que mais entende tintas. E Escola Santista de Astrologia, nosso querido Jorge da Márcia Bernardo. Diga, Virgínia. David Colantoni. É o Davi. Ai, de novo, eu sempre falo. Davi Colantoni, desculpa. Bom dia a todos, bom programa aos convidados e força para o Sul. Isso. Abraços ao Edu e Virgínia. Abraço aí também. E, viu, Davi, daqui a pouco o Emerson vai dizer de onde vem essa uva aqui. Eu fiquei sabendo que é a terra da Ivete Sangalo. Sim. É isso? Vizinho ali, mais ou menos ali. Juazeiro, Petrolina e Juazeiro. É isso. Essa uva da onde é, o Emerson? Primeiro, qual é a qualidade dessa uva? Então, essa uva, ela é a uva chamada Cotton Candy, né? Que Cotton é Candy. algodão doce. Algodão então, doce. Quando você morde ela, você sente no primeiro momento como se estivesse mordendo um pedaço de algodão doce. É uma uva produzida aqui no Brasil, na região de Petrolina e Juazeiro, como você citou, lá no Vale de São Francisco. E essa uva, esse tipo de uva é exportado quase que totalmente para os Estados Unidos. Então, eles compram toda a safra brasileira, que já são 2 safras por ano. Já. E você disse que tem uma variação, ela tem uma variação, umas são até maiores e bem doces. Isso. Na tem uma mais média, né? Como acontece, né, em todo o processo de exportação, né? Então, as que são exportadas são uma uva, ela maior o tamanho, e todas elas têm um sabor igual. Perfeito. Qualquer um que você pegar. Essa já é uma uva que é comercializada no Brasil. Né? Então, você percebe que ela tem tamanhos diferentes, né? E tem uma variação também no sabor de uma para outra. Mas tem muito boa qualidade também. Mas é muito boa também. Né? Aqui no Brasil é uma uva que você compraria por R$40 aí essa embalagem. Olha então só. É cara. Né? Olha só. Isso você até já citou. O Brasil exporta praticamente toda a sua produção por exterior. Toda a safra, praticamente toda a safra. E se produzisse mais, já estava comprometido também com os Estados Unidos, que são os grandes consumidores dessa uva. Olha aí, por falar em safra, grande parte da safra de arroz do Rio Grande do Sul perdida. Dó demais de ver tantos animais, né, na nossa pecuária, mortos, afogados. Muitos que se salvaram, entre aspas, vão adoecer. É muito triste, né? Mas a gente vai ao rápido intervalo e volta já, falando de muitos assuntos do programa de hoje. Domingo tem Dia das Mães, não podemos esquecer. E também lembrando, né? O Brasil viu, Ronaldo? O Brasil é campeão em processos judiciais de passageiros contra companhias aéreas. Eu imagino agora no Rio Grande do Sul. Não se tem data, falaram 30 de maio, mas ontem
para a reabertura do aeroporto Salgado Filho. Você imagina tudo destruído, com água, computadores, esteiras, como reabrir? E aí o Brasil vence, ganha de México, Estados Unidos, a um custo de mais de R$ 1 bilhão por ano. Essas empresas enfrentam problemas. E mais, depois do episódio do cão Joca, agora muito está se pensando o que fazer, né, no embarque de animais em todos os aeroportos brasileiros. Então a gente vai comentar isso e outros assuntos também na volta aqui do bloco, do ponto a ponto desta terça-feira. Diga. Pois não. Kleber Anacleto, bom dia a todos. Estamos acompanhando em Itajaí, Santa Catarina. Excelente programa. Força Rio Grande do Sul. Isso, e força para vocês aí que estão do lado. Deixa eu aproveitar também, o Ronaldo gosta de futebol. O Grêmio Internacional só podem jogar agora polo aquático, porque os estádios estão cheios. Ainda roubaram a loja do Grêmio, roubaram tudo. Sim. E ontem o Atlético Paranaense cedeu toda a sua estrutura para Grêmio e Inter, se precisarem e quiserem, podem treinar e trabalharem no estádio e no centro de treinamentos, que é muito bom do Atlético, até porque os dois não têm como utilizar os seus espaços. Até aproveitando o que o Kleber falou aí, saudar ele também, que é o Kleber que está organizando dentro da empresa, né, toda ajuda lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, ele que está mais próximo. Ele está em Itajaí, o Kleber. Está em Itajaí, ele está organizando, nós estamos arrumando um caminhão para levar água, principalmente precisa de muita água lá, né, hoje potável, então vai levar água e mantimentos também, ele que está coordenando isso, mandar um abraço para ele. Se o Kleber quiser mandar alguma, né, Emerson, se o Kleber quiser mandar alguma informação, algum site, alguma coisa, pode mandar, que a gente vai divulgar para ele aqui. E um abraço especial, a gente que tem lá os conhecidos lá também, né, o Wellington, tem ali em Balneário Camboriú o seu Sérgio, o seu Bedinho, o Yuri. Com certeza todo mundo vai se cotizar. Vamos a um rápido intervalo. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além A gente já está de volta com o nosso ponto a ponto dessa terça-feira. E eu fui buscar lá, que eu havia esquecido, só para passar para vocês, para os nossos ouvintes também. SOS Rio Grande do Sul. SOS Rio Grande do Sul. Todos que queiram, que possam ajudar, independentemente de valor, não tem valor. O Antônio Sanches do Guarujá perguntava, a partir de quanto? A partir de quanto você puder. Não tem essa necessidade de um valor. Então, anota aí, Antônio, para a Palmira também, que é do Guarujá, que tem parentes que moram lá, alguns foram afetados, ela citou aqui alguns nomes de das regiões aqui muito conhecidas também, mas vamos lá. SOS Rio Grande do Sul, chave Pix, é CNPJ 92 958 800 /1000 ao contrário 38. Vou repetir, a chave Pix é do Banrisul, que é o Banco Estadual lá do Rio Grande do Sul, CNPJ 92 958 800 /1000 ao contrário 38. Quem quiser ajudar, pode ajudar. E depois de muitos comentários, viu, Virgínia, Ronaldo, Emerson, deixa eu mandar um abraço para a Camila. A Camila está em Jundiaí. Ela viu a uva aqui, ela falou que Jundiaí já foi bastante pródiga, hoje não tem a uva que já teve no passado. É verdade, né? Sim. Jundiaí já foi... Regiões, né? Esse ano também, na região sul também, a safra também foi bastante comprometida, principalmente por conta do clima também. Isso, né? Mudou muito o clima, prejudicando aí. Mas, segundo, ela não confirmou, mas segundo sabe-se, a cantora Madonna, que fez um show aí gigantesco, né, com muita polêmica no sábado. Ronaldo assistiu o show da Madonna? Não. Também não assisti. Emerson assistiu? Também não então, faz parte do meu molde predileto. Também não assisti. Mas está muita discussão em relação à presença do público, né? A Polícia Militar do Rio não confirma os 1.600.000 participantes lá, o público. Especialistas dizem que não passou de 800 e poucos mil, mas não vou polemizar com isso. Eu vou falar a parte boa disso. Segundo o SAPS, né, o site em off está dizendo aqui, está afirmando que a cantora Madonna fez uma doação no domingo de 10 milhões de reais lá para o Rio Grande do Sul. Em sigilo, ela pediu sigilo, pediu que não fosse, mas já viu, vazou. Se isso for realmente confirmado, parabéns para a Madonna. Muito nobre. Não é, Ronaldo? Sim. 10 milhões é uma quantia, uma pequena fortuna aí. Que, ao que consta, ela receberia um cachê de 17 milhões. Isso. Né? Que era o cachê. Feito isso, sem dúvida alguma, muito nobre, merece, sem dúvida nenhuma. E o que se sabe, ela não mexeu do cachê, que o cachê é depositado para a empresa que organiza, ela doou da sua própria conta para que o dinheiro fosse rapidamente depositado. O trâmite do cachê pago para o show demoraria mais, porque envolve empresas, então ela fez uma doação do seu próprio bolso. O Emerson, que nos deixa com uma sensação de, pelo menos, a Madonna ter essa consciência que muitos brasileiros milionários possam ter também.
Com certeza. O importante é que esse dinheiro caia nas mãos certas. Isso, né? chegue no e lugar que seja certo. utilizado de forma correta. Essa é uma grande preocupação. Né? Bem observado, Emerson. Bem observado. Agora, Ronaldo, você que tem uma experiência na política como poucos, não vou entregar a idade do Ronaldo, porque ele já nasceu e foi trabalhar na política. Não. Pelo contrário, às vezes eu falo, poderia ter começado mais cedo, que eu gosto da política, inclusive de forma acadêmica. Mas me ajuda né? aí, me ajuda aí. O Emerson, que é jovem, nesse segmento jovem, que inclusive também tem aí o sem calado, e agora a gente não vai ficar calado. É o sem calado do navio, ele cita, mas aqui existem bons políticos, existem. A gente sabe que existem, não podemos generalizar. Só que muita gente está comentando o medo justamente do que o Emerson citou, do recurso não chegar. Quando você falou, e a Cláudia Ribeiro da Ponta da Praia faz um questionamento e também um apontamento aqui, que, por exemplo, ela diz que Santos, depois daquelas enchentes que nós tivemos, problemas nos morros, e o Onias vem muito aqui, viu? Você tem razão. E diz que muitas obras foram providenciadas. Mas o Rio Grande do Sul não fez lições de casa. É o que a gente tem que cobrar dos nossos políticos, né, Ronaldo? Veja, eu, na minha fala anterior, na abertura, eu disse que essa eleição agora, os candidatos a prefeitos têm que pautar a questão hoje de como eles vão tratar com essas questões climáticas que afetam sobremaneira a infraestrutura. Né? Você veja que esse desequilíbrio, o furor da natureza tem levado a infraestrutura das cidades, tem levado a riscos eminentes, a casos que a gente está vendo hoje. E, sem dúvida, quando você tem como referência o que ocorreu aqui, lamentavelmente, na nossa cidade em 2019, né? 2019 esse episódio, né? Várias obras foram feitas, estão sendo feitos, os recursos que foram alocados foram feitos. Há de falar em Santos, no Guarujá também, lá naquela região da Vila Baiana, porque a importância de que você tenha aquele recurso quando chega a ser uma verba direcionada, específica, e que ela seja alocada tão somente para aquele projeto, uma verba carimbada. E a gente vai precisar muito disso ao longo dos próximos anos, porque a natureza ela tem se mostrado que ela não está contente com tudo que foi feito no meio ambiente. Exato. Essa é a realidade. Exato. O Emerson, você que viaja até por questão profissional para o Sul, vai lá para Fortaleza, vai à Bahia, você observa muitas obras, com certeza. A gente fala questões de logística, portuária, mas para chegar nesses lugares você precisa de rodovias. Eu ouvi ontem um especialista dizendo: o Rio Grande do Sul vai ter que recuperar muita coisa, pontes e estradas, mas não neste modelo. O que foi construído para décadas passadas não serve mais. A tecnologia hoje é outra. E ele deu um exemplo. No Japão, que sofreu há um pouco mais de 12 anos do tsunami, foi observado que, por exemplo, onde você tinha um rio, esse rio levou a ponte. Essa ponte não é mais na mesma medida, é uma ponte avançada, que tem uma altura maior para uma necessidade. Você percebe isso nas suas viagens hoje, que o Brasil necessita dessa infraestrutura. A gente está cobrando, o governador veio aqui, fala do túnel, a gente tem até um certo receio, né, em relação a tanto dinheiro que vai ser envolvido agora no PAC, né? Agora o governo vai ter que... Ontem a ministra Simone Tebet disse que não vai ser usado o dinheiro, nem vai ser mexido na meta do governo para socorrer o Rio Grande do Sul. Mas o que você tem observado em termos de estrutura pelo Brasil, você que viaja muito? Não, de uma forma geral, como a gente trabalha na área da logística, né, então a gente consegue ver as condições de infraestrutura gerais para o transporte, né? Transporte de carga, seja ele rodoviário. O problema é que nós temos com o ferroviário, que houve um avanço, mas ele foi mínimo, perto dos outros países que a gente sabe que são os grandes players nesse modal. Então, a gente vê muito problema de infraestrutura, estradas em péssimas condições, na região Nordeste, então, nem se fala, região Centro-Oeste, existem locais, por exemplo, que você tem uma exportação de carne e precisa ter muitos caminhões circulando e você não tem condições nenhuma de acesso, nenhuma. A gente vê os equipamentos, eles vão para essas localidades, eles voltam totalmente deteriorados. Eu falo do contêiner refrigerado, que a gente trabalha, que é um equipamento sensível. Então, imagina esse
tipo de equipamento sendo utilizado em condições tão ruins. Exato. Então, a gente consegue acompanhar isso. E não só lá, mas acho que em todo lugar, nos portos brasileiros, a parte de infraestrutura está muito precária ainda, tem muito a melhorar. E é difícil a gente ver uma situação como essa. E quando ocorre uma situação como que aconteceu no Sul, aí acende ainda mais o alerta para esse tipo de situação. Né? E aí a gente percebe, Ronaldo, por exemplo, o presidente do Banco Central ontem, Roberto Campos Neto, ele prevê muitos problemas da tragédia junto ao mercado. Ele acredita que o mercado vai ter impacto muito forte com essa tragédia do Sul, que não terminou e não tem data para terminar. Ontem, o governo federal anunciou a liberação de 614 milhões de emendas parlamentares. O que são as emendas parlamentares? Ronaldo, até para o ouvinte entender, são aquelas verbas que os próprios deputados mandam, né, para os estados, e no caso aqui, pontificar e pontuar do Rio Grande do Sul. Mas a gente percebe que não está tendo uma união devida de alguns segmentos, e isso preocupa. Por isso, o presidente Lula, no domingo, tentou levar lá uma comitiva, levou 13 ministros, presidente do Senado, presidente da Câmara Federal. Por quê? Há um medo, né, que, nesse momento, muita coisa seja discutida e a letargia faz com que os recursos demorem a chegar, Ronaldo. Olha, há instantes nós falávamos da ausência de manutenção, de investimentos na questão da manutenção do sistema e aprimoramento do sistema na região metropolitana de Porto Alegre. A tragédia está aí, né? Uma tragédia que já era anunciada quando você não faz manutenção, quando você não investe em tecnologia, quando você não desenvolve o sistema, quando você não monitora o sistema, você vai esperar o quê? Que a tragédia era anunciada, era questão de tempo. Né? E de 23 comportas, como você citou, 4 apenas funcionaram. As bombas. As bombas, né, que fazem o bombeamento do sistema, que estão distribuídas nesses 60 Elas quilômetros. Elas não têm manutenção há pelo menos 10 anos. Acabou, está aí a resposta. Então, a tragédia era anunciada. Agora, chama a atenção, isso, Eduardo, a gente tem que fazer uma grande campanha de conscientização nesse país para essa estupidez que não tem outra classificação para nós atribuirmos, desta polarização política estúpida, retrógrada, que faz com que se torça pelo pior, se torça pelo desastre da economia, se torça para que as coisas não aconteçam, porque eu sou contra você. Nós temos que torcer pelo país, nós temos que dar outras vozes, ouvir outras vozes, que não sejam essas que estão aí comandando o processo político no Brasil. Parece que no Brasil hoje só existem 2 vozes, meu caro Eduardo. O da extrema daqui, Ronaldo, a de cá, e a gente não quer ouvir, tampos ouvidos para isso. Precisamos acabar com isso. O filho do ex-presidente Bolsonaro fez ontem, e a informação de manhã, que me parece que o ex-presidente estava internado em Manaus, ele está sofrendo de erisipela e foi transferido para São Paulo. Nem ele gostou da fala do filho. Por quê? Porque remete ao que o Ronaldo está falando. Nós tivemos enchentes na Bahia e, naquele momento, o presidente estava andando de jet ski na Bahia e não em Santa Catarina, e não estava na Bahia. Então, ontem, Eduardo Bolsonaro declarou, foi péssima a sua colocação. Ele, como um senador, né, deveria pensar que o presidente foi muito mal, o atual presidente, na condução. O presidente estava lá, o presidente reuniu uma força para ir para lá. E não é hora de ter lados, né, o Emerson, como muito bem colocou o Ronaldo, não tem que ter lado, é um único Brasil. Nós estamos tratando de vidas de todos, né? E aí, eu ontem ouvi até pessoas em Brasília dizendo, tem que tirar a bandeira do partido, a bandeira é uma só, é a do Brasil. O recurso, se eu tiver recurso, eu vi ontem, qual foi acho que foi o Paraná, já dizendo isso, o Paraná, já conseguindo, junto ao Tribunal de Contas da União, uma aprovação para mandar recursos do Paraná para o seu estado ali próximo, que é o Rio Grande do Sul. O Emerson, não dá para a gente discutir política na hora de salvar vidas. Como o Ronaldo falou, é algo muito retrógrado.
Como você pode pensar numa situação como essa? São vidas, pessoas morrendo, pessoas que perderam absolutamente tudo, e você torcer contra, Exato. porque as ações que estão sendo feitas ali não é do seu partido político, Sim. é de quem você gosta. É uma situação assim ridícula. Esses últimos anos tem sido muito difícil no nosso país. Passar por tudo isso, enfim, não dá nem para... Duas questões para vocês comentarem. Uma é para o Ronaldo. Primeiro eu vou pegar a com o Emerson aqui, que o Cláudio Ribeiro diz o seguinte: como vocês veem esse monte de empresas que devem fechar as portas no Rio Grande do Sul, porque além do prejuízo das vidas que, consequentemente, vão ser perdidas, maquinários perdidos, falta de investimento que o país não faz na indústria, e muitas empresas, muitos empresários, assisti alguns vídeos e dizem, não tem como me reerguer. E o Rio Grande do Sul, que é forte produtor de arroz, também na pecuária, também na metalurgia, em várias áreas. Como é que você vê isso, Emerson? Bom, primeiro, como você citou, arroz. É muito forte. É o maior produtor. O país vai começar a sofrer, com certeza, para que para frente, vai aumentar muito o preço do arroz, e o arroz que todo mundo consome, né? Então, eu acho que deveria ter um plano. Claro, existe o plano agora para poder recuperar as famílias, para poder levar alimento, mas também tem que ter um plano para reestruturar essas empresas, algum tipo de apoio. Eles precisam ter apoio para poder se reerguer. Eu entendo aí que o governo, o Ronaldo, que conhece bem isso, uma linha de crédito do governo, quem sabe até buscando recursos junto ao Banco Mundial, porque muitas empresas, eu vi um senhor empresário dizendo, é a terceira enchente e eu não tenho mais como me reerguer, a minha empresa está encerrada. Gravíssimo isso. No momento em que nós estamos à busca da recuperação da economia no país, nós vivemos um problema de pandemia. A pandemia, há 5 anos atrás, embora alguns não acreditem, continuam não acreditando, continuam falando absurdos e absurdos, né? Nós temos um problema hoje de vacinação no país, porque alguns idiotas começaram a fazer campanha contra vacinas. As crianças não estão sendo vacinadas de poliomielite. As vacinas que são colocadas, o Brasil, que teve um histórico de um país de vacinação em massa, de prevenção nas doenças, né? Doenças que foram erradicadas no passado começam a aparecer porque pais irresponsáveis não estão levando filhos para serem vacinados. A gente precisa falar isso em todos os locais que a gente vai, todos os locais que nós participamos. E não passa a margem que a pandemia lá atrás afetou sobremaneira a economia do mundo. Para um dado simples, Eduardo, o Emerson, que é um empresário, ele viveu isso aí, por exemplo, na questão de qualquer obra de infraestrutura, você tinha lá o aço, no início de 2020, a R$3 lá o quilo, ele virou 12 em menos de um ano, o que afetou a economia. Começou a faltar chips no mundo inteiro, nas grandes produtoras, a economia foi parando. Quando a gente começa a recuperar agora, o Brasil se depara com essa tragédia, que o Rio Grande do Sul, ele tem uma expressão no PIB nacional. Na nossa federação, São Paulo, que é uma fora da curva, só São Paulo representa mais de 32%. Aí você tem Minas, você tem o Rio de Janeiro e você tem o Sul, ali o Rio Grande do Sul sozinho, representando uns 8% mais ou menos, todo esse PIB do Brasil. Você imagina o que é isso? E o Campos Neto faz uma observação com relação, que é o presidente do Banco Central, com relação aos reflexos que isso terá. E o Brasil já vem tentando recuperar a sua indústria, que vem ladeira abaixo já há alguns anos, né, a desindustrialização do Brasil. Nós estamos tentando recuperar a infraestrutura. Há instantes o Emerson falava da questão da nossa malha rodoviária extremamente comprometida. No passado, o Brasil abriu mão do modal ferroviário num país de dimensões continentais. Nós fizemos opção pelos pneus, fizemos opção pela malha rodoviária, em detrimento das ferrovias. E hoje a conta chegou, porque a gente está precisando de ferrovias, exato. A verdade é essa daí. E agora recuperar o Rio Grande do Sul, recuperar economias, eu sinto dizer, com dor no coração, muitas empresas jamais conseguirão se reerguer. Exato. A verdade é essa, porque elas perderam, talvez, a sua própria memória, a sua própria inteligência, o seu próprio acervo técnico, talvez, né? Ao mesmo tempo, há um custo para o Estado brasileiro, que será o quê? Subsídios, investimentos, para que as empresas tenham dinheiro. E não adianta colocar a experiência,
nos mostra, eu participei já de algumas ações do plano econômico da microempresa, e nós sabemos o seguinte: existem determinados momentos que não adianta você dar o juro subsidiado, pegar o juro de mercado, ele está 3%, 2%, não, vai ter que ser a fundo perdido. Exato. Isso Né? foi O falado Estado ontem. vai ter que Isso pagar foi falado isso, ontem, Emerson, bem colocado. porque você não consegue, só o tempo de você ter um investimento para... Imagina uma empresa que foi destruída, que só sobrou... Eu, particularmente, conheço um pouco o Sul. Eu tenho um cliente que tinha uma base lá no Sul, viajava muito para Guaíba, estive lá várias vezes, estive no centro de Porto Alegre, tratando com bancos de desenvolvimento, inclusive com o Badesul, Banco de Desenvolvimento lá do Sul. Tive uma experiência nessa questão particular, né? Então a gente conhece aquilo ali. Já tinha sido feito toda uma estrada, por exemplo, que vai para Guaíba e região lá, duplicação da BR, vários investimentos vinham sendo feitos. Muitas empresas, você sabe disso, Emerson, só sobrou o terreno. Aí você vai ter que fazer um processo de limpeza, desmobilização, reestruturar. Quanto tempo vai levar isso? Exato. Não existe saída. O Estado brasileiro vai ter que pagar essa conta e não são juros subsidiados. Terá que ser a fundo perdido. Ronaldo, me ajuda aí. A Maria Elisângela diz o seguinte: ela tem uma filha que mora lá no Rio Grande do Sul e ela, por questão profissional, ela faz muitas viagens, né, dentro do próprio mês. E ela cita aqui que a filha fez contato com a sua matriz, que é uma empresa norte-americana. Ela disse que estava impedida de voar. E a empresa alertou dizendo o seguinte, que ela buscasse os seus direitos junto à Justiça Brasileira para poder viajar. Ora, a gente fala do direito do consumidor aqui. Nesse caso, a empresa, com todo respeito, norte-americana, tem que entender o seguinte: eu acho que não caberá nenhuma medida nesse momento judicial, muito menos PROCON do Rio Grande do Sul, porque o aeroporto de Porto Alegre, que é o principal do Rio Grande do Sul, está impedido de operar. Ele está fechado. Então, claro que prejuízos estão acontecendo para todo mundo que vai usar. Agora, Ronaldo, o direito dessas pessoas vai ser resguardado, mas não nesse momento. Porque quando você tem um estado de calamidade pública, Exato, que é o que vai acontecer, já está acontecendo em Porto Alegre, a primeira questão é salvar vidas e se proteger de outros danos que possam vir. Essa é a questão número 1. Você tem, consequentemente, um novo status nas relações jurídicas, inclusive do próprio poder público. Exato. O poder público, por exemplo, em situações como essa, você tem uma lei, por exemplo, de contratos da administração pública, que é a 1433, numa situação dessa, de caráter emergencial, você passa por cima de tudo isso. Por quê? O estado de calamidade pública permite à administração pública chegar lá e fazer a contratação direta, fazer aplicação de recursos, né, de forma imediata. Nesse caso aí, por exemplo, que a Justiça manda buscar a Justiça brasileira, primeiro que as pessoas estão ilhadas em Porto Alegre. A saída pelas estradas está comprometida. Olha que situação. O aeroporto não existe mais. Você vê as fotos do aeroporto Salgado Filho, né, que, diga-se, é um aeroporto que ele foi recentemente ampliado, né? Recentemente ampliado, né? Eu viajo muito para lá, agora não tenho viajado. O último ano e meio para cá, não tenho ido para lá, mas viajei direto, conheci aquilo quando era praticamente um hangarzinho, uma caixinha, né? E hoje virou aquela suntuosidade. Chegou uma época que ele estava até vazio, você andava por lá, hoje não, já estava estava totalmente ocupado. Então você não tem condição, é uma situação totalmente atípica. A questão hoje, por exemplo, é como o poder público vai dar um mínimo de gestão para Porto Alegre. A verdade é essa. Tanto que o prefeito, o governador, hoje já começa a falar para as pessoas que puderem ir para o litoral, irem para o litoral, saírem de lá, de Porto Alegre e da região, né? Então, falar em buscar a justiça brasileira, o que a justiça vai Ronaldo, determinar agora... vou te interromper, eu vou pedir ajuda de novo aqui. Tem mais um ouvinte aqui, a Thaís Lopes. Ela cita que tinha reservas em Gramado. E Gramado foi muito afetada. Ela sabe disso, por isso fez o contato. A Thaís aqui de Santos do Imbaré, ela cita: tentei fazer o contato com o hotel, não consegui, mas consegui uma pessoa ligada à agência que me vendeu o pacote. E essa pessoa disse, informando a mim e meu esposo, que o hotel não devolve o dinheiro. Que o hotel está dizendo que o que ele quer negociar é, posteriormente, uma nova reserva para frente. Humildemente, aqui eu vou passar para o Ronaldo, mas
eu acho que a pessoa não é obrigada a aceitar uma reserva se não quiser, né, Ronaldo? Veja, quando você pra tem um aí você tá estado falando. de calamidade, se ela for decretada em todo o Rio Grande do Sul, as próprias relações jurídicas são tratadas diferentemente. Você veja, vamos resgatar, eu falava da pandemia. Na pandemia, nós tivemos decretos presidenciais que normatizaram, por exemplo, essas questões de natureza contratual. Exemplo, eventos, bufês, você teve um prazo dado às empresas para que elas fizessem as suas adequações, remarcassem datas para eventos, em último caso, a devolução, e a devolução, em alguns casos, não 100%. Sim. O mesmo tratamento foi dado na questão das passagens aéreas, também, houve um decreto especial com relação a isso, tá? Das passagens aéreas, da remarcação de viagens, da devolução também dos valores, e no caso das passagens aéreas, as devoluções tinham um tratamento diferenciado também, né? Porque pela legislação hoje na ANAC, quando você desiste da tua passagem, o teu reembolso ele é de 50%, e houve um tratamento diferenciado. Então, nesse caso, neste momento, nós estamos ainda muito no calor da discussão. A princípio, o consumidor ele tem um direito, pela nossa legislação, da devolução do seu valor. Todavia, decretado a calamidade pública, decretado um estado totalmente atípico, esta relação pode ser revista, dando-se o mesmo tratamento que houve no período pandêmico, que, por força do decreto, nos casos de hospedagem, nos casos de viagens, nos casos de passagens aéreas, o nosso governo ajustou, através de um decreto, um prazo para a normatização dessas relações e não penalizando a empresa de imediato, dando a ela a opção de quê? De remarcação, num período de até 1 ano, e dando a ela a possibilidade da devolução dos recursos de outras condições. O Emerson, me ajuda aí, a gente vai em intervalo para voltar com a parte final do programa, às 9h26. O Arnaldo Santos, ele é de Praia Grande, ele faz a seguinte pergunta, essa é boa para o Emerson responder. Ele disse o seguinte, que ele viu ontem que algumas pessoas disseram que os containers para manter medicamentos têm uma durabilidade apenas de 1 semana. Não é verdade. O Emerson vai explicar. E que o Exército Brasileiro está mandando... Na verdade, não é o Exército, viu, o Arnaldo? É a Marinha. Está mandando um grande navio para fazer a função ali de levar medicamentos. Essa embarcação tem um trabalho também de puxar água do mar, de dessalinizar e utilizar para beber, mas é muito pouco. Ela consegue 20 litros por hora, mas pode auxiliar. Mas não funciona assim. Eu vou te ajudar com o Emerson aqui. O Emerson, a durabilidade da refrigeração em um container reefer, ela vai depender de como for tratado ali com o gerador, Eu quero que você explique. Isso, o container refrigerado é como se fosse uma geladeira gigante, só que uma geladeira especial, com controles específicos de temperatura, umidade, enfim. Então, desde que você tenha condições de alimentar com eletricidade, ele vai funcionar. Então, se você não tem eletricidade fornecida pela concessionária, você pode ter acesso a geradores. No transporte marítimo, por exemplo, existem os próprios geradores da navegação do navio, que ele também alimenta esse container, então ele não para de funcionar. Então, os geradores são normalmente a diesel? Geralmente a diesel. A diesel. Gera 440 volts, que é o que precisa para alimentar um container. Mas sendo alimentado, não tem. Sendo alimentado, é como se você estivesse na sua casa, enquanto tem energia, teu refrigerador está ligado e está mantendo as condições dos seus alimentos. Então, da mesma forma. Pelo que eu entendi, você disse que um grupo aí, empresas, estão se cotizando para mandar muitos alimentos para lá, mas temem a questão da manutenção disso refrigerado, né? Vale lembrar, você comentou aqui em relação aos aeroportos, que eu citei a notícia, e que o Brasil é o campeão de processos judiciais de passageiros contra companhias aéreas, e é mesmo. Ganha dos Estados Unidos, ganha do México. Existem muitas ações. Isso indica que alguma coisa está errada na relação consumidor com a empresa. O Ronaldo vai citar isso, a Virginia traz participações, a gente vai em intervalo, mas muitas estradas estão interrompidas, e também para chegar, você colocou muito bem, o Arnaldo colocou aqui, viu? Não estamos falando de água,
o container ele é transportado em caminhão, mas também em embarcações. E aí é um caminho, né, Emerson? Sim. Se a rodovia está fechada, pode ser por embarcação, chegando nos pontos que seja possível. Talvez o que ele pode estar citando é se tem algum container carregado que esteja bloqueado, trânsito, né? preso em algum local, e ele não tem condições de ser ligado na sim, eletricidade, aí sim pode haver perdas. observado. Mas no caso de produtos farmacêuticos, sempre ele vai acompanhado de um gerador autônomo para manter ele ligado. Então, tendo combustível, ele vai funcionar. Olha aí, sem problema nenhum. Ronaldo, antes do intervalo, quer comentar essa questão do Brasil ser o campeão de processos judiciais? Opa, vamos lá. O ano passado, eu particularmente participei de uma reunião que tratava sobre o preço das passagens aéreas do Brasil. E, ironicamente, as empresas aéreas atribuem a necessidade de manter um custo mais elevado da passagem aérea pelo número de reclamações que ela recebe. Como se não fosse responsabilidade dele. Olha, eu tenho que mandar. Olha, eu considero no custo da minha passagem aérea aqui o número de reclamações que eu tenho que são judicializadas. Ora, ofereça um serviço adequado. Sim. Tá? Não faça essa panaceia de você ter um horário de voo marcado e, de repente, ele é remarcado, que é o maior número de reclamações que nós temos. Né? Nós temos aí quase 30% das reclamações são concentradas pelas alterações unilaterais de voo por parte das empresas. E o segundo diz respeito à alteração por parte do passageiro, porque toda vez que o passageiro quer alterar, muitas vezes, o seu voo por uma necessidade, ele é penalizado de forma absurda. Ele é penalizado, você dobra o preço do teu ticket, né? É um absurdo. Então, essas são as duas campeãs aí que nós temos de reclamações. Aí depois você tem a questão do transporte da bagagem, né? A questão do reembolso. Então, são várias. E, ironicamente, a gente ouviu isso de uma empresa aérea dizer, olha, eu tenho que manter mais elevada a passagem que eu tenho o número de reclamações. Quer dizer, então, a ANAC é responsável por isso, a gente tem cobrado, isso da ANAC, uma posição da ANAC, tá? E está aqui, ó, a todos aqueles que nos acompanham, reclame sim, tá? Essa justificativa eles estão dando para manter um custo da passagem aérea mais elevada. Por quê? A questão, por exemplo, do querosene da aviação, os preços deram uma equilibrada, o dólar já voltou aí a patamares razoáveis, né? E aí, quando não tem que responder, atribui ao consumidor o exercício que ele tem de direito, tá? Que ele tem. Né? Sem dúvida. Então, veja, o custo da passagem aérea ser atribuído porque no Brasil não temos reclamação. Isto as empresas aéreas... Eu já ouvi até quem diz que, na realidade, as passagens estão tão caras porque eles precisam recuperar os prejuízos que eles tiveram na época da pandemia. Então, veja... Até quando? Até quando? Emerson, sua pergunta é pertinente. Até quando? Então, veja, é uma má prestação de serviço, a responsabilidade é da ANAC, tá? Nós temos que cobrar a ANAC e aqui eu passo a todos que nos acompanham, você que tem problemas de qualquer natureza com passagens aéreas, além de você entrar com a sua reclamação no PROCON, tá? Você pode entrar direto no consumidor.gov.br, nas plataformas do PROCON São Paulo, do PROCON Santos, tá? Pode entrar, mas faça a reclamação na ANAC também. Reclame, você tem que fazer o seguinte, primeiro, olha lá, reclama diretamente com o serviço de ouvidoria da empresa aérea que você está tendo problema. Faça sempre, insista. Segundo, faça a mesma reclamação junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Você vai lá, tem os canais de comunicação, registre, acompanhe, pegue seu protocolo e cobre. E depois você entre também nos canais de defesa do consumidor, consumidor.gov.br, PROCON São Paulo, PROCON Santos, e do PROCON da sua cidade. Eu conheço o pessoal que aqui de Santa Catarina nos acompanha, eu conheço o pessoal do PROCON de Itajaí, pessoal do PROCON de Florianópolis, estão sempre participando com a gente de eventos. Façam as reclamações. Absurdo o que as empresas aéreas fazem com o cidadão brasileiro. É criminoso isso, e atribuir a responsabilidade de preços aéreos pelo número de reclamações que são judicializadas, como se o consumidor brasileiro fosse um aproveitador. Não, ele é maltratado, é diferente. Ele é maltratado pelas empresas aéreas. O Cláudio do Espírito Santo mandando bom dia. Do Espírito Santo, é o sobrenome do Espírito Santo, acompanhando, solidarizando com os amigos, né?
segundo ele, com a população do Rio Grande do Sul. Mandar um abraço também para Blumenau, Reinaldo, está lá em Blumenau. Hotel na Rodovia da Arroz. Um abraço, Reinaldo, obrigado pelo carinho. Eu vou para o intervalo e depois tem uma pergunta do Dr. Roberto Monteiro, mais uma aqui para o Ronaldo, e eu tenho uma colocação também para fazer para o Emerson. A do Ronaldo já vou deixar aqui para você pensar, viu, Ronaldo? Ele cita aqui que grandes empresas de planos de saúde já acenam com a possibilidade de cancelar os planos de saúde em relação à questão da reforma tributária. E o doutor Roberto Monteiro cita aqui, aonde o direito do consumidor vai entrar aqui. Vou repetir, grandes empresas de plano de saúde já alertam que com a reforma tributária vão ter muitos prejuízos e já estão ameaçando de cancelar planos de saúde. Quer dizer, você está pagando normal, está em dia, simplesmente você vai precisar usar e já tem sido corrente isso também. Mas vamos a duas informações, depois participações e intervalo, Virgínia. Essa aqui é boa, hein? O governador Tarcísio de Freitas gosta de polêmica, viu, Emerson e Ronaldo? O governador Tarcísio de Freitas turbinou o salário do Guilherme Derrite. E eu fui pesquisar o que aconteceu. Com o cargo de conselheiro ambiental, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo agora é conselheiro ambiental fiscal da CETESB. Além do salário, ele passa a contar com um jeton de R$ 6.580. Acho que de vez em quando o governador gosta de emoção. Esse gosta. Gosta de emoção, hein? O Emerson e o Ronaldo. Ele está procurando. Deixa quieto aí, porque o pessoal tá de olho, viu? Está de olho. E a notícia que vem agora pelo G1 aqui é que especialistas da área de saúde do governo já estão em Porto Alegre e dizem que as águas contaminadas devem causar um surto de várias doenças no Rio Grande do Sul, inclusive um deles a dengue. Lamentável, o governo vai ter que trabalhar demais. E há uma possibilidade de que elas já aconteçam já nos próximos dias, esse surto de doenças. Virgínia, participações em intervalo. Kleber Anacleto, o grupo Riferbras, Real Rifer, mais Motogrupo, mandados do asfalto, em conjunto com IM Motos, em Itajaí, está juntando todos os kits alimentos, kit limpeza e água, onde iremos hoje às 14 horas, a caminho de Porto Alegre, para distribuir aos nossos irmãos gaúchos. Manteremos com essa ação para reerguer Rio Grande do Sul. Parabéns, hein? Mais participações. Deixa eu olhar aqui. Denis Protásio, bom dia a todos. Um abraço ao Denis, faz tempo que eu não vejo o Denis. Em especial você, Eduardo Lucas, e meu amigo Ronaldo do Procon. Um abraço, Denis. Grande figura, Denis Protásio. Venha tomar um café conosco aqui, viu, Denis? Faz tempo que eu não vejo aí o amigo. E mais participações. André Costa, bom dia a todos. Em um momento que a população de bem se preocupa com o próximo, ainda existem pessoas ruins que não têm alma, lamentável. Milena Oliveira, bom dia a todos. Estive em Gramado em abril do ano passado e é inimaginável tudo o que está acontecendo lá. Orando por nossos irmãos do Sul, para que tudo passe logo. Ela tem razão, Milena tem razão, um lugar lindíssimo, mas também sofreu, e olha, que no alto da serra, mas água desce. E nós temos muitos afluentes e eles vão descendo, né, Emerson, até chegar lá embaixo, no caso de Porto Alegre. E aí a tragédia aconteceu, sem sombra de dúvidas. Eu vou um rápido intervalo e volto já com a parte final do programa dessa terça-feira. E de novo pedir desculpas aos ouvintes, espectadores, que a voz já foi embora. O meu amigo Miranda falou assim, cachaça, limão, o dia inteiro que melhor. O limão eu até sigo, a cachaça não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte
veículos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além E não bastasse a tragédia do Rio Grande do Sul, vocês lembram do Armínio Fraga? O senhor Armínio Fraga disse o seguinte: do ponto de vista fiscal, acho que o Brasil deveria ter sido rebaixado, segundo o economista Armínio Fraga, que houve uma clara deterioração das contas públicas do país e ele teme que uma piora na economia vá acontecer se ele cita aqui que uma guinada política da extrema-direita no próximo ano deve acabar atrapalhando a questão econômica do país e seria uma desgraça, ainda alinhando ao que vai acontecer com a economia brasileira com a tragédia do Rio Grande do Sul. Ele está misturando extrema-direita com o Rio Grande do Sul. Armínio Fraga, que você também conhece. O que a gente vai falar do Armínio? Trabalhou para os maiores especuladores do mundo, foi presidente aí do Banco Central, é um grande acadêmico também, né? A visão dele particular, né? E uma mistura absurda aí, né? Uma mistura governo atual com a extrema-direita, não dá quase para entender. Talvez eu esteja com algum problema para entender o que ele está falando, né? Sem comentários, absurdo.
Então, para encerrar com você, Ronaldo Ferreira, já agradecendo, coordenador do Procon Santos, pergunta aqui que vem da Beatriz Siqueira, da Ilha Porchá. Beatriz, obrigado pelo elogio. E ela falou que gengibre faz um chá, mistura com mel, põe limão, faz isso várias vezes no dia que melhora. Obrigado, Bia. Aí sim, cachaça não. Mas ela cita aqui, ela perguntou, as trocas em lojas físicas deve haver, na hora da compra, quando você vai dar de presente para alguém, uma concordância, chegar lá, seu Ronaldo, se esse vestido não servir, eu posso trocar antecipadamente, deve haver. Na questão do e-commerce, ela diz que se vale mesmo a regra de 7 dias. Vamos lá. Vamos começar pelo e-commerce. Tá? Primeiro, agradecer a participação aí, a dona Bia aí, até a pergunta que nos é encaminhada. Bia, no e-commerce ou qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial, lembra daquele tipo de catálogo que a pessoa escolhia lá, vinha pelo correio, que não era pela internet? Uma compra feita fora do estabelecimento comercial. Aquela compra pelo telefone do 0800 que você liga lá, compra feita fora do estabelecimento comercial. Na compra feita fora do estabelecimento comercial, há 7 dias para a devolução. E esta devolução, ela começa a contar da data que o produto chegou à casa, ao destino do consumidor. Ali começa a cortar os 7 dias corridos, tá? Vamos lá. Importante. Essa devolução, ela não precisa ser necessariamente porque houve um produto, o produto apresentou um vício, apresentou qualquer desconformidade. Não, o mero arrependimento já se faz necessário para a troca e devolução do valor pago. Estorno do cartão, crédito em conta, dependendo da operação que foi feita. Pronto, e se são os 7 dias e devem ser cumpridos rigorosamente. Do ponto de vista da compra feita física no estabelecimento comercial, primeiro, é importante a gente destacar que a empresa só tem a obrigação da troca quando se tratar de algum vício, de alguma desconformidade no produto que só foi constatado quando você chegou com o produto na sua residência. O que as empresas devem fazer é ter políticas de trocas. Tá? Isso é a orientação que o PROCON dá, todos os PROCONs dão, que as empresas apresentem uma política de trocas, definindo o prazo, definindo as condições que deve ser feita esta troca. Então, é importante a ação do consumidor, e você o faz muito bem, Bia, quando você diz o seguinte, este produto eu estou adquirindo para um presente que talvez precise de troca. Qual a política de vocês com relação a isso? A empresa ela pode se negar e dizer o seguinte, nós não fazemos troca, mas deve ser informado também ao consumidor. Tá? Via de regra, as empresas têm políticas de troca, que é aconselhável para a boa relação no mercado. Tá? Então, é importante frisar isso e também ao consumidor que observe se a empresa tem essa política de trocas ou não. O Emerson, para finalizar com você e encerrar o programa, o Cláudio Sampaio, olha que legal, ele é de Brusque, Santa Catarina, ele pergunta se existe a possibilidade de locar um container reefer para que várias pessoas se cotizem e coloquem lá mantimentos que são necessários, como proteínas animais, só que esse container não ficará num caminhão, é a locação e levar o container. Existe a possibilidade de locação de ele não ficar num caminhão? Com certeza. Boa pergunta, Cláudio. Existem Sampaio, de Brusque. Existem várias empresas no mercado que atuam nessa parte de locação. Inclusive, até o Grupo Riferbras tem uma, né? Atua. Inclusive, quando houve a tragédia também no litoral, o Grupo Riferbras também doou containers para poder armazenar alimentos, enfim. Se eu entendi, eles querem locar, mas esse container não vai ficar num caminhão, vai ficar não, fora. Eu imagino, porque como estão recebendo muitas doações, ele quer armazenar, né? Então tem que ter um local para armazenar. Então o container seria para isso. Mas ele pode ficar no solo sem problema nenhum, sendo alimentado de energia. Pode, desde que tenha alimentação, tem um local adequado, não tem problema nenhum. Desde que não fique num lugar que encha, né? Com certeza. Não, até o container, como ele trafega em todos os lugares do mundo, então a isolação térmica dele é muito boa. Muito boa. Né? Então, ele pode ficar em qualquer lugar, sim. Foi boa a sua lembrança. Você lembrou do negócio aqui. Tem o grupo, né? Eu tenho ali o container ali atrás, eu tenho os containers ali atrás da Real Reefer. Riferbras e a Real Reefer é a de locação, não é isso? Exatamente. São duas empresas do grupo. A Riferbras atua com manutenção e a Real Reefer com locação. A Real Reefer aluga esses containers no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Então, passa o contato aí. Inclusive, lá em Itajaí, nós temos uma base, tem unidades em Itajaí também. Que é perto à até. disposição, sim.
que pode ser enviado para lá Tem também. algum contato que ele possa fazer? Sim, pode entrar em contato através das redes sociais, né, Real Riffer ou a própria Riffer Braz, ou então pelo e-mail, né, realriffer@realriffer.com.br. Maravilha. Bom, para finalizar, o Santos ontem jogou pro gasto, venceu o Guarani 4-1, portas fechadas de novo, mas não foi bem de novo, hein? Assusta o início, né? Sempre o primeiro tempo ele assusta bastante, né? Em todos os 3 jogos ele jogou muito mal, melhorou no segundo tempo, né? Jogou contra equipes muito fracas até agora, vamos ser coerentes, né? E vamos ver, estamos torcendo jogo a jogo. Agora o Ronaldo Ferreira diz que a dona Leila, ou a tia Leila para os mais íntimos, tem uma maquininha de produzir jogadores. O Henrique que está indo embora, agora tem o Estevão, hein, que é outro grande jogador. E tem mais gente chegando, que está pedindo passagem lá de E trás. ela entregou um CT para os meninos de ponta, né? Isso é um trabalho que vem lá do Paulo Nobre, né? Exato. Importante a gente registrar isso. Ele começou em 2013, 2014. Os olheiros do Palmeiras foram buscar. É interessante, esse menino Estevão estava lá no Cruzeiro. O Cruzeiro jogado. Você venderia ele por 300 milhões? O Chelsea está oferecendo? Não é hora. E nem para o Chelsea é o caminho ideal para ele. Nem o time da Inglaterra nesse momento. Ele é o ideal para ele é a Espanha, talvez a Itália. Mas não agora, né? E não agora. Mais um pouquinho aí para pegar mais cancha aí. É brilhante, é um jogador moderno. Qualidade demais esse menino Ele tem. é um jogador versátil. Ele sempre ele é agudo na questão do ataque quando tem. Ele lembra o Neymar quando começou, hein? Com uma qualidade. Eu acho que o Neymar era mais habilidoso que ele. Mais habilidoso que ele. Ele é mais finalizador. Tá? Ele é melhor finalizador. E outra característica, ele sabe voltar um pouco mais para marcar. Pode observar. Exato. Coisa que o Neymar ele não fazia isso e não faz até exato. hoje, de marcar. O Neymar, com a idade, ele teve que voltar, que ele não tem explosão. Está jogando mais atrás, tocando o jogo, né? Se falar de futebol, adoro futebol. Então a gente já se torna, né? A Rádio Star News vai colocar futebol, já tem um comentarista aqui, na verdade 2. Na verdade 2. Ele é o Pará. O Emerson e o Ronaldo. Ronaldo, obrigado pelo carinho, pelo respeito, né? Volte sempre. Brilhante trabalho e espero que não tenha muito trabalho agora com o Dia das Mães no domingo. Legal, tá? Parabéns aí a todas as mães aqui já, tá? A minha mãe, nos seus 85 anos aí, um beijo, mãe. Como é que ela chama? Dona Sebastiana. Dona Sebastiana. Um beijo para a senhora. Parabéns pelo filho aí. A todas as mães, um abraço a você, meu caro Eduardo, Virgínia e o Emerson aqui, o empresário aqui que nos representa muito bem a nossa região. Você fala para sua mãe, eu sou o seu presente? Eu acho que eu dei para o gasto, eu acho que eu honrei tudo isso, né? Acho que eu durmo com a cabeça tranquila mesmo, né? Mas olha, dona Sebastiana, grande filho, grande figura, e eu falo sempre aqui, não me canso de falar, eu conheço o Ronaldo há mais de 20 anos, o Ronaldo é a mesma pessoa, nunca mudou, independentemente da função que ele está. Esse é o tipo de pessoa que a gente precisa na política e no serviço público, pessoas com esse caráter. Obrigado pela sua generosidade. Mas é verdade. Emerson, um abraço, obrigado. Qual é a próxima viagem? Eu devo ir para o sul agora, para Itajaí, em breve. Nós. Né? Mas, enfim, vamos que vamos. Espero que não pegue chuva, porque a previsão é que aquela região vai receber chuva nos próximos dias. Mas é complicado. Itajaí também sofreu muito, né? Inclusive, esse CNPJ que você passou é de um grupo de municípios que atuam na região lá do Vale do São Francisco, são eles que estão arrecadando para poder ajudar. Podem contar com a gente, 24 horas, Rádio Star News. Com certeza. Abraça tudo. Boa viagem. Vá bem, volte melhor ainda. Agradeço. E também só fazer uma menção, agradecer ao Nielton, lá de Petrolina, que foi ele que levou essa uva lá de... Ele foi dirigindo de Petrolina até Fortaleza, e lá em Fortaleza, de Fortaleza eu trouxe para cá. Só uma pergunta, uva faz bem para a garganta? Com certeza, faz bem para tudo. É só minha, vou comer sozinho, brincadeira. Como é que é o nome dele? Nielton. Nielton, beijo no seu coração, obrigado. Quando estiver em Santos, venha com o Emerson aqui tomar um café e vamos saborear essa uva com muita qualidade, muito prazer. Obrigado, viu? O Emerson é de uma gentileza conosco aqui, ímpar, né? E qual o próximo Sem Calado? Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio novo. Essa semana tem o Clóvis Weslin, que é diretor logístico do Grupo JBS. Olha aí, tá imperdível. Legal. Vamos convidar o Emerson, esse pessoal, para participar aqui. E o sumido, o foragido Evaristo. Está fugido ele. Diga. André Costa, o jornalista Rica Peroni acabou de postar nas suas redes sociais a campanha "Sou a favor que todo o fundo partidário de 4,9 bilhões seja revertido às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Eu apoio." Boa, também apoio. Podemos fechar?
Virgínia, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, se a voz permitir, que já sumiu. A gente volta amanhã com mais um Ponto a Ponto, com informações da Baixada Santista do Brasil e do Mundo. E a rádio está no ar 24 horas, com mais de 60 blocos de notícias para você, ao vivo, e também de todo o Brasil, com a nossa equipe. São mais de 22 jornalistas. Bom dia. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.